pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Estamos no ar, estamos no Tamo ar. lá. Jeff Rodrigues. Pô, que massa. Que maravilha. Que né? massa, que massa. Ter você aqui no Pod. Conversar um pouquinho sobre sua vida, sua origem Tamo aí, pô. e os caminhos trilhados, né? Através da música, rapper, discotecário. É. O que mais? Tem um monte de coisa que eu anotei aqui. Professor de filosofia, vive de arte, né? Vive a arte como um instrumento de autonomia, né? Pô, que massa. É. Que massa. Bom, eu vou dizer um poema, eu estou aqui pensando que poema que eu digo, eu querendo dizer um poema lá da nossa região, porque, bom, estou aqui conversando com um conterrâneo meu, eu sou Papajaca porque eu nasci em Itabuna. Ele nasceu em Itabuna, mas viveu a maior parte em Ilhéus, né, Jeff? Isso aí. Então você é Papajaca e Papacaranguejo. Ao mesmo não é? tempo. Ao mesmo tempo. Que eu também não deixo de ser, aquela região pô. ali é tão próxima, né? A gente é papa cacau, na real. Papa cacau, É. pronto, exatamente. Ainda tem mais uma fruta aí com um poder, né, muito grande da natureza. Pois é. Deixa eu ver se eu digo um poema. Tem uns provérbios de Rui Povas, Sim, mestre. mestre Rui Povas, Sim, né? sim. Babalorixá, Uhum. professor de letras ali da UESC, né? Quem canta seus males espanta, então comecei a cantar. Cantando coisas à toa, baladas, hinos e loas para meus males espantar. Ele juntou assim, fez Sim. vários provérbios, né? A gente fez um lançamento uma época sob a direção de Mário Guzmão, meu mestre Mário Guzmão, ali na região. E aí tinham alguns poemas dele e alguns provérbios. Quem se mistura com porcos, farelos come. Comecei fome a passar, mas desejando farelos para minha fome matar. Olha aí. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. E aí vai, são vários provérbios. Que maravilha. Deixa eu fazer logo uma propaganda daqui, porque eles colocaram essas plaquinhas para poder eu lembrar, então me ajude aí. Sim, vamos nessa. Papa Jaca, Papa Caranguejo, Papa Vamos Cacau. aí. Para o povo se inscrever no canal Isso aí. e depois Se inscreve no canal, compartilha, compartilha. fortalece a causa que ela é nobre. Isso aí, fortalece a causa que ela é nobre. Então, Isso meu aí. nobre, vamos saber um pouquinho de você, né? Da sua vida. Eu Vamos quero que que você vamos. conte um pouco aí do que você lembrar da sua infância, Certo. né? Nascido em Itabuna. Pois é, antes de mais nada, meu irmão, satisfação estar aqui, trocando essa ideia contigo. De verdade, assim, é sempre bom encontrar conterrâneos nesses lugares. A gente estava conversando sobre isso aqui no bastidor e especial para mim estar aqui dividindo esse momento contigo aqui. Então, Para mim também. honra máxima, assim, antes de qualquer coisa. Eu sou de um lugar chamado Banco Central, que é a zona rural de Ilhéus. Minha família, dos dois lados, é uma família do campo, né? Família da roça do cacau. Então, tanto meu pai como filho do dono da roça, daquele pedacinho de terra, e minha mãe como filha do trabalhador rural. Então, eu sou meio que um ponto de encontro social no meio do cacau ali, né? Assim, De uma cultura rica, né? Aquela região ali, né? minha família não era uma referência desse lugar de riqueza no sentido do super dinheiro, uma família simples, mas que tinha uma subsistência ali no cacau, né? Uma roça pequena e tal. E depois eu fui para Ilhéus. Na verdade, eu não só nasci em Itabuna, porque naquela época, morando em Banco Central, a referência de maternidade era em Itabuna. Então a minha mãe foi para Itabuna já ali perto da criança nascer. E a Você criança... falou Banco Central, próximo de onde? É depois de Uruçuca. Depois de Uruçuca. Isso. Então, se você sai de Ilhéus para o norte, Isso. tem aquela estrada Ilhéus-Uruçuca, que é uma estrada bonita. Isso. Nós filmamos Renascer ali, Justamente. ali entre, né, no meio Aham. desse caminho entre Ilhéus e Uruçuca. Sim. É onde foi a fazenda do Coronel Zé Inocêncio. Sim, Um sim. trecho ali onde era a venda de Norberto, né? Sim, sim. Essa área aí mesmo. Então, assim, Então, por ali que é Banco Central. já é depois de Uruçuca, você segue e vira para quem vai para Salvador, assim. BR-101. Isso. E ali logo depois do posto Santo Antônio, Banco Central. Tem aquele posto, famoso posto Santo Sim, Antônio, que já é antes de conheço Ubaitaba, tem uma estradinha de chão ali, vai parar em Banco Central. Banco Central realmente fica no meio da Mata Atlântica. Já é um lugar que é rio, ali por perto tem rios, então várias roças, várias fazendas, então um distrito se formou ali, e é o distrito de Ilhéus, e foi uma época que a gente tinha uma produção de cacau, assim, de sair caminhões cotidianos, assim, era uma produção muito forte. Cheguei a ver isso quando criança, mas com o tempo a coisa a gente vê o processo... Foi diminuindo, É. né?
agora está voltando, né? Sim, Tá eu voltando. soube que sim. Ainda não chegou na força que já foi desse E- momento aí que você está falando, mas está voltando, né? A gente torce que sim. A Pois gente é. torce que sim. E aí você nasceu ali, Nasci Banco ali, Central. nasci em Itabuna, na Você real, nasceu em né? Itabuna. A sua Fui mãe nasci em Itabuna e voltei. foi parir na Na maternidade ali, São Lucas. São Lucas. Pois é, muitas informações aqui, né? É. Pois é, E aí então, pariu, voltei para Banco voltou pra Central, lá. fiquei em Banco Central até 15, 16 anos estudando, e fui fazer o nível médio em Ilhéus. E aí foi quando as coisas foram acontecendo, né? Em Banco Central eu conheci a cultura hip hop. Em Banco Central foi em Banco Já Central foi que eu conheci ali? o rap, É? Eu tinha um primo meu chamado Michel, que é um cara que ele chegou, ele já era da cidade, voltou a morar lá, e com ele trouxe as fitas, os discos, né? Então eu vi muita coisa, desde o funk carioca daquela época, como DJ Malboro, até os grupos de rap, Run DMC, Beast Boys. E aí ele chegava com os vinis, os amigos emprestados, e a gente ia pra casa dele, ouvir nos tocadiscos. E Michel era aquele cara, aquele cara preto, bonitão, sempre com uma corrente muito bem colocada, junto com a camisa certa, um boné certo, um tênis certo, muito elegante. Então, esse conjunto de elementos chamou a atenção como um cara preto que buscava referência, um cara negro que buscava referência. Esse primo foi talvez a primeira referência, assim, de elegância negra, né? Digamos assim. Então, Com atitude, né? Com expressão. E uma elegância mesmo, uma coisa assim, uma elegância hip hop, né? Um cartola hip hop, digamos assim, né? Então, Michel foi uma referência para mim. Eu aprendi a gostar dessa música. Foi uma identificação à distância, primeiro, assim. Eu ouvi de longe esse grave, essa cultura grave, assim, né? E me identifiquei desde criança, assim. Procurei saber do que se tratava e depois que eu ouvi meu primo, isso só se confirmou, assim. Então foi algo que já estava aqui, eu só precisava achar. A antena foi buscar ali, né? Então essa identificação foi assim que aconteceu. Isso já em Ilhéus. Não, ainda em Banco Central. Em Ilhéus eu fui fazer nível médio e lá encontrei em sala de aula colegas que curtiam aquilo, curtiam aquela música, e aí foi algo que já montamos uma ideia de banda. Porque nesse tempo a gente fez amizade, o Hans, primeiramente, que hoje não faz mais parte da banda, mas foi a primeira pessoa que eu encontrei. E ele me apresentou o Vitor, que na época eu tocava baixo, assim. E como a gente não tinha equipamento, esses equipamentos eletrônicos são muito comuns no universo do rap, né? O toca-disco, o MPC... E não tinha facilidade de conseguir que tem hoje, né? Então, assim, teve uma época que a professora chegou na sala de aula, a professora falou, vai acontecer uma mostra de valores artísticos da escola pública lá no Teatro Municipal de Ilhéus. E vocês que gostam de música aí, que vocês ficam batucando essa carteira aí, monta um negócio de vocês aí que todo mundo vai ganhar ponto em todas as disciplinas aí. Que maravilha, rapaz. Aí a gente olhou pro outro, eu falei, mas a gente não tem nem instrumento. Falou, vai falar com o pessoal da fanfarra da escola ali e vê o que vocês conseguem com eles. Monta lá um negócio. E a gente falou assim, pode ser uma boa. E foi o que aconteceu. A gente improvisou uma bateria, chamou um amigo de uma outra sala que tocava percussão e que a gente sabia que gostava da música, um guitarrista, e Vitor tocando baixo, outro tocando bateria. E aí a gente montou uma banda chamada Quadro Negro, porque era a referência da escola, como uma comunicação, uma via de comunicação direta com o povo, com as pessoas, assim, né? Você passava conhecimento. Negro, né? Que naquela época era negro mesmo, isso, né? Era o Depois giz, passou a ser verde. Isso. Né? Mas justamente. Eu acho que não perdeu o nome de Quadro Negro. Justamente. Né? Boa, que coisa bacana que você traz, Jeff, assim, né? Olha só quanta luz, né? Que nós recebemos a vida inteira vinda desse professor escrevendo no Quadro Negro, né? Justamente. E aí a gente se apresentou no Teatro Municipal de Ilhéus, assim, quando eu decidi lá, eu falei, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Então, essa mostra que a professora fala é para acontecer no Teatro Municipal? Isso, Teatro Municipal. Isso em 1996, meu amigo. Olha, rapaz. 96. E que legal, porque é o seguinte, eu estou sempre, né, pensando sobre isso e algumas vezes falando da importância da arte na educação também, né? Muito. Às vezes a gente tem um espetáculo de teatro, ou um show de música, ou um espetáculo de dança, as artes cênicas, que o professor que tiver a consciência de que pode levar uma classe inteira, às vezes, para um teatro, ou para ver um show de música, de dança, ou de teatro mesmo, né? Para que aquilo sirva como um currículo, né? Para dar até nota, se for o caso, como ela fez, né? Justamente. Imagina quantos horizontes se abrem, né? Pois desenvolve diversas sensibilidades. E a educação, que eu acredito, né?
ela falou comigo através da música. Então, especialmente eu que venho de um lugar com algumas precariedades e que eu ia pra escola. Quando a gente é criança, a gente vai pra escola por obrigação, muito mais do que pelo prazer. Pelo menos a minha geração era assim. Então o rap foi algo que, por exemplo, falou pra mim, o rap dos anos 90, Thaís DJ1, MRN, a Talib Afirma, Racionais, foram os caras que falaram pra mim, cara, malandro é quem mais conhece. Você tem que ter conhecimento pra você não virar marionete. Então aquilo foi a arte que trouxe pra mim, não foi a escola que me trouxe essa perspectiva. Eu passei a dar mais atenção à escola A partir por da causa arte. do rap. Por causa do rap. Então, o que você fala é fundamental, importante, da mesma forma que o teatro, as artes cênicas, provavelmente falou contigo. Eu Exatamente. E assim, a primeira coisa que eu fiz como ator foi numa gincana Olha no aí. Colégio Estadual de Itabuna. E eu super tímido, então a partir daí, quando os professores entravam na sala e eu sempre ficava escondido lá no fundo, já entravam dizendo, e aí, você aqui sempre quietinho, aí chega lá no auditório para 500 pessoas, Sim, né? A sim. importância da arte, né? Dentro de uma escola, né? Pois é. E assim, eu lembro de ter feito várias peças de teatro na igreja também. De ir pra igreja pivete, assim, molequinho, Isso igreja em Ilhéus? católica, Banco Central ainda. Banco Central ainda. Ir pra fazer várias peças, assim, tem grupo de grupo jovem, exatamente. catequese. Então, a arte estava ali como um estímulo. Às vezes faz uma via crucis, né? É, Coisas ali da religião pois mesmo, é. né? E outras coisas também, né? Justamente, então às vezes queria fazer um jogral sobre lá, drogas e tal, e a gente fazia, inventava uma peça de teatro sobre aquilo. A escola também era um lugar que a gente fazia coisas, né, de ler poemas de Castro Alves, interpretar e tal, aquelas coisas, né, então a arte é um negócio que dava muito mais prazer, assim, pra mim, assim, desde sempre. Foi um lugar que eu me encontrei, assim, menino, assim, então sou muito grato a isso, assim, Então, tô aqui agora, né, conversando contigo pois por conta é. disso. E nós estamos aqui conversando por conta disso, exatamente. Justamente. E aí o primeiro nome é Quadro Negro. Justamente. Que aí já é essa formação da escola. Essa formação da escola. Quando a gente desceu do palco, a gente sabia que a gente queria fazer aquilo pra sempre. Assim. Vitor já tocava em outras bandas, Vitor tocava em banda de metal. Assim, era o cara, a presença negra. Isso é em Ilhéus. É isso em Ilhéus, com banda de metal, de hardcore, de reggae. E ele tocava baixo com esses movimentos todos. Então, assim, as bandas que ele fazia parte, que ele era uma referência, né? Ele era uma referência no universo alternativo, né? A tudo aquilo que fugia do modelo mercadológico, da música mercadológica, como o axé, o forró e tal, a gente chamava de alternativo, né? Então, Vitor era um cara que ele tinha sempre bandas dentro desse universo do hardcore, do metal, do reggae, desse rock mais experimental também. Então, quando ele sempre chamava, tem uma música aqui, sobe aqui para fazer uma participação com a gente. Então a gente subia e cantava um rap no meio do rock. A gente subia e cantava um rap no meio do reggae. A gente subia e cantava um rap em todos os projetos, assim, sabe? Então, e com o tempo a gente resolveu montar um nosso projeto. E a gente veio refletir sobre o quadro negro no sentido de entender todas as onde essa palavra pode ser aplicada. Então a gente resolveu tirar o negro porque em algum momento ela poderia soar pejorativo. O negro no contexto pejorativo a gente não queria, sabe assim? Então a gente deixou o quadro, porque a gente aproveitava a amplitude da palavra, desde obra de arte ou como uma condição, como um quadro clínico, digamos assim, sobre o aspecto social, ou seja lá, dentro das dimensões possíveis que a palavra caiba. E a expressão é a cultura mesmo, negra, justamente, então já está ali, né? Já Não está ali, precisa, justamente. E é aí você falar de alguém, falar aquela mulher negra bonita, aquela justamente, mulher bonita. Né? Justamente. E aí a gente começou a ensaiar mesmo, assim. Ou aquele homem, né? Eu tô falando aqui com um homem negro bonito, né, Jeff? A recíproca é verdadeira, muito obrigado, amigo. Então é sobre isso. Então, e daí nasceu o quadro. E a gente começou a ensaiar nos quintais, nas garagens dos amigos, assim. E aí as coisas foram acontecendo, levando a gente para os lugares e tocando nos lugares, dividindo o palco com banda de rock, com banda de reggae. A gente era a única referência de rap que a gente sabia. Então, depois a gente foi conhecendo outras pessoas que faziam rap, então a gente trazia essas pessoas para participar com a gente. Mas talvez a gente foi quem mais acreditou, digamos assim. E hoje em dia tem uma cena de rap em Ilhéus muito forte. Na região ali, né? Todo o rap no Brasil inteiro é o novo rock.
Hoje você faz rap com celular, você faz rap com computador no seu quarto. Você baixa um beat no YouTube, você canta em cima e grava ali mesmo, sabe? Então, a música Facilitou muito, né? a Pra música quem de tem guerrilha. o talento e não tem a condição, né? Isso, é o Hoje em dia recurso é mais fácil, possível. né? Então, se você for bom, uma hora vai se destacar. Mas na época a gente foi com instrumento. Então a gente teve que arrumar um guitarrista que gostava daquilo. Vitor foi tocar bateria. Rico, que é irmão mais novo dele, foi tocar baixo. Aí então se manteve eu, Hans e E Diaga e aprender Vitor. na tora, né? Os 4 fundamentais continuaram e a gente foi achando outras pessoas. Aí Frizz assumiu o vocal comigo, o Hans saiu e tal. E até ter a formação que a gente tem hoje aí. Então o quadro tem essa formação, é isso que é bateria, percussão. Tem um DJ agora que é Mangaio, que é o único soteropolitano assim mesmo na banda. Aí tem guitarra, baixo e 2 vozes. E Rico, que é baixo, também faz voz também, enfim. E aí a gente faz esse formato aí. Então vem de quantos anos aí? Cara, vai fazer quadro? 30 anos em 2020, do ano que vem. Ano que vem. 30 anos de estrada, de Isso, história, de né? história, de muitas histórias. Aí vocês começaram a tocar ali na região. Isso. E quando é que vocês saem dali, assim? Como é que amplia esse raio de ação aí? A gente conheceu quando... Teve uma época... Isso no underground ainda, né? Quando eu falo underground mesmo. A gente conheceu um amigo, eu vim comprar uns tocadiscos aqui em Salvador, e eu conheci um cara chamado D-Mac, que hoje é tatuador, um cara muito talentoso também, gosta de arte, de música. E depois de Mac foi morar no sul da Bahia, e ele mandou, pô, Jeff, tô morando aqui em Itabuna, vim trabalhar numa fábrica aqui e tal, e aí ele já era rapper também. E aí ele chegou e pegou, pô, mano, pô, tô aí de bobeira, eu quero fazer música, queria saber se não rola um lugar no quadro aí pra mim. E ele participou com a gente um tempo, assim. Ele fez parte do quadro por um tempo. E nesse tempo ele já me conectou a gente com os amigos de Salvador. Então o D-Mac foi o cara que já me apresentou Rangel, que é um grande amigo hoje. Eles tinham uma banda chamada Testemunhas. E eles tinham um projeto aqui chamado Domingueira Hip Hop, aqui em Salvador. E aí um dia a gente veio pra tocar nesse evento. Saiu de Ilhéus de ônibus, assim, na maluquice. Todo mundo novo, cheio de energia. Tem que ser assim mesmo, Aí né? chegou de manhã, passou a noite viajando, chegou de manhã aqui, atravessou o ferry. Então foi essa loucura, né? Sem dormir direito, quem é que vai dormir no ônibus, né? Chegou de manhã e foi, descansou um pouco, passou som. E aí tocou de noite, e aí foi que abriu o caminho. Aí a gente foi conhecendo as pessoas, depois veio tocar de novo em outro lugar, depois veio tocar de novo. Daqui a pouco as coisas foram acontecendo, a gente começou a se destacar dentro dos espaços, as pessoas se surpreendiam, não sabiam que existia uma banda com essas características no interior da Bahia. No interior da Bahia, E isso né? reafirma um pouco daquela conversa que a gente teve também. Né? Não há uma expectativa nesse sentido, as pessoas acreditam que todas as manifestações que são relevantes, elas estão em Salvador e não é uma verdade. Exatamente. Né? Quanto mais você caminha, mais você descobre diversas coisas. E que lá para dentro, no interior, só tem mais uma coisa ligada a essa coisa mesmo rural, essa coisa, né, do folclore. É uma imagem estereotipada, né? Exatamente. Eu lembro que, você falando aí, eu lembro que teve um momento ali dessa cena musical na região, meu sobrinho Thiago Nogueira tocando death metal, sabe? Sim. Pô, você é tio de Thiago Nogueira? Eu sou tio dele. Caramba! E Thiago, assim, eu lembro, a gente ali em Itabuna, na casa da avó dele, né, na casa da mãe de Holanda, minha esposa, eles iam tocar em algum lugar desse, assim, uma garagem ou um espaço assim, e descia a turma toda de roupa preta, os fãs todos desciam com a banda, eles faziam uma espécie de um cortejo ritual até chegar no lugar para tocar. Sim, pô. E assim, Thiago, ele já foi considerado, acho que umas 3 vezes, o melhor baterista de death metal do Brasil. Sim. Então, assim, sai de onde ali? Da nossa região ali, né? Daquela mata atlântica, né? E a gente tem Sabará ali também, né? Sabará, meu amigo. Não é? Sabará, mestre de Thiago, inclusive. Pois é. Sabará. E tá lá até hoje. Tá lá ainda. com 90 e poucos anos, né? Ainda dando aula. Pois é. Aquele preto, da cor desse microfone, cabelo branco, assim, um batera. Eu lembro que ele é o mestre de Thiago, e aí Thiago desenhou a própria bateria, a ficha construiu para ele. Sim. E aí Sabará sentou um dia para tocar na bateria de Thiago e era 19 pratos. Sabará olhou aquilo assim. E aí é fantástico, porque o mestre ele só precisa
de uma bateriazinha desse tamanho e quebra tudo. O discípulo, né? Pega aquele impulso do mestre e cria uma bateria gigantesca e os dois são geniais, né? Justamente, cada um a seu modo. Pô, o Thiago realmente é uma referência nesse Thiago universo é aí. fantástico, Depois né? ele tocou com um monte de gente, até com o Margareth ele tocou um tempo, veio né? tocar Cher aqui também, tocou com Margareth, tocou com Daniela. Pois é. Não sei se tocou com Ivete, tocou com Simone Sampaio aqui. Pode e agora crer. está em São Paulo lá, Olha tocando com um monte de gente lá. Mas você falou uma coisa interessante, desde Banco Central, você falando do vinil, né? Sim. Depois você vê aqui atrás de uns picapes, né? Sim, de uns sim. toca-discos, né? Sim. Tudo. Como é que é essa coisa do hip hop quando tem o picape ali para, né? Como é que é hoje, assim? O que é que muda? Quer dizer, o hip hop ainda tem essa mesa. E quando não tem, é possível? É possível. Hoje se faz de todas as formas, né? Hoje, às vezes, o pivete chega e pluga o celular num cabo P2, num som, e bota pra tocar o beat dele, ele pega o microfone e canta. Às vezes com um computador, um notebook, outros com uma controladora e notebook. Cada um usa os recursos que tem. Eu acho isso, digamos assim, democrático, socialmente, economicamente democrático. Porque os tocadiscos, eles foram inseridos na cultura hip hop, primeiro, por uma herança jamaicana, né? Porque Kool Herc foi o cara que migrou da Jamaica para os Estados Unidos, como os nordestinos vão para o Sudeste buscar condições melhores de vida. Quando ele chega em Nova York, a música que toca lá é a música, o funk, né? No caso, o James Brown e tal. Só que a cultura dos tocadiscos, da forma que acontecia na Jamaica, ele manteve se fazendo, tocando os tocadiscos instrumentais e botar alguém para improvisar em cima. Foi invenção jamaicana isso. Foi na Jamaica que surgiu isso. Então, assim, você comprava os vinis, os singles, né? De um lado tinha o cara cantando, de outro lado era instrumental. Então você colecionava várias e você não chegou a um ponto que não se contratava mais uma banda, digamos assim. Então se contratava um cara chamado Selecta, que ele soltava os instrumentais. A banda toda era ele. E ele mesmo improvisava às vezes, ou às vezes chamava um cara para improvisar em cima. Improvisar as letras e animar a festa só com vinil e voz, assim. Então essa cultura, quando migra para os Estados Unidos, ela se encontra com a música típica preta de lá, a música do gueto de lá. Então era James Brown, era Kurt Mayfield, a música, enfim, era a galera do soul, né? Que era música popular. Então a coisa foi se reconfigurando sonoramente e o nome muda, né? DJ, que era o que chamava, era DJ, e o MC, que passou a chamar MC também, que era o animador da festa, né? Então isso nasce como um elemento fundamental da cultura hip hop. O DJ é um elemento fundamental da cultura hip hop. Ele é determinante, assim. Então, mas com o passar do tempo, os tocadiscos se tornam um negócio caro, não é um negócio barato. Você vai comprar um par de tocadiscos hoje, se for novo, ele é quase 10 mil reais. Fora o mixer, que também é caro pra caramba. Então, a periferia se vira como pode. Então, um aparelho desse... De celular... Quase todo mundo tem acesso, isso, né? Quase 100% da população tem acesso. Aqui o cara resolve... Isso, às vezes ele baixa um beat do YouTube mesmo, um instrumental do YouTube, e ele rima em cima, ele prepara 3, 4 ali. Ele pode fazer um show inteiro com o celular, soltando os beats e ele rimando. Então, é isso, é a realidade. Existem pessoas que são mais puristas, né? E eu respeito. Eu acho que se eu podendo, eu também tenho os tocadiscos, mas eu não podendo, eu vou me expressar da forma que eu posso. Eu acredito que é assim que as coisas são. E também, assim, misturando também, né? Como você fala. Tem um toca-disco, mas tem o aparelho mais moderno de hoje, junta os dois e a coisa fica mais rica ainda, né? Justamente, você faz o que você pode. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Você baixa um aplicativo, você faz um beat seu também no celular, né? Entre outras coisas, assim. A criatividade está aí, né? Acho que ela que determina, ela é determinante. Às vezes o cara tem os melhores equipamentos, mas não é tão criativo quanto o pivete com o celular dentro de casa, no barraco. O cara vai lá e quebra tudo e manda ver na rima e bota uma melodia e acabou, já era. Você chegou com tudo, com a roupa de marca, com um tênis de marca, mas você não manda bem, não adianta. O que manda mesmo é o talento. É o talento. E é legal essa possibilidade dessa porta que se abre para alguém que às vezes não tem condição financeira nenhuma, nem de se alimentar direito, e aí ganha uma
ganha um horizonte, né, Jeff? É isso, irmão. Eu tenho uma frase que é uma frase que deve entrar em alguma letra, que é o precário como norteador científico. Então, às vezes eu vou... A condição social tem influência direta na estética, diretamente na estética artística musical. Eu acredito que o arrocha, o tocar com teclado e o voz vai muito dessa condição também. Sabe, assim, É o que tem, né? o cara tem aquela batida ali, ele vai se expressar, ele vai usar aquelas batidas gravadas ali. Eu lembro dos anos 90, que tinha serestas, o cara usava aquele tum, 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 exatamente. e o cara cantava ali em cima. Você é do sul da Bahia, você sabe. Então, assim, é o recurso. E às vezes o cara ele queria ter uma banda, mas era aquilo que ele tinha. Ali... Eu vou fazer a partir daqui. Aí a criatividade aflora. É isso, é o precário como norteador artístico, científico, estético, tudo. E aí, quando é que você começa a fazer letra? Já é lá nessa primeira formação do Quadro Negro? Não. Vocês tocaram... Lá vocês não tocaram autoral, né? Autoral. Mas aí nessa época... Já tocaram autoral. Já subimos no palco para cantar uma música nossa. De quem? Autoria música, de quem? Letra de Hans. Ele deixou uma parte para mim, eu só fiz umas modificações. Já fez uma participação ali. Ali deu uma parte para mim, eu fiz umas modificações. Mas eu era muito mais o vocal de apoio na época, assim. E depois daquilo que eu falei... Como é que funciona o vocal de apoio? Bom... É algumas frases que você entra para fazer justamente, coro? Fazer coro e algumas Cantando. frases. E animando também, porque às vezes o vocalista principal, ele tá mais concentrado em manter a mensagem e você tá ali animando, botando a mão para cima, dançando mais, chamando o público para cantar junto. Esse foi meu lugar no começo. Sim. No começo fazendo a cama ali, né? Fazendo uma base. E animando, né? Como, enfim, diversos rappers estão aí. No Cypress Hill foi assim e tal. E tem que ter uma sintonia fina, né? Muito, dos dois, né? Muito. É um complemento ali, né? Justamente. Então, mas depois quando eu desci daquele palco naquele dia, eu entendi que eu precisava escrever. E aí foi quando as coisas aconteceram. Provou do bichinho das artes cênicas, né? Que para quem não tem essa experiência, né? E a gente que tem, a gente pode falar, é como se... A impressão minha, a sensação que eu senti, a primeira vez que eu me apresentei no colégio estadual, diante de uma plateia, e eu, um ser humano extremamente tímido, é como se eu metesse os dois dedos numa tomada de 220, como se recebesse uma carga elétrica. Justamente. Que bate um negócio assim que você quer depois sentir aquilo de novo. Perfeito. Aí não para, né? Perfeito. Não é assim? Perfeito, justamente isso. Eu desci do palco e falei, mano, isso aqui é... Porque você fica nervosaço. E aí você tem que explodir. Exatamente. Você tem que se expressar. Tem que botar pra fora. E aí o negócio foi assim, um vulcão assim, né? E é isso, é um negócio que acontece até hoje, eu sou grato demais por isso. E aí, quando que você começa a fazer letra? Então, logo depois. E aí a gente começa a se reunir nos quintais, assim, e a gente começa a entender que a gente precisava compor. A gente fazia versões de Racionais, mas como era banda, a gente ia, Racionais, Planet Hemp, Gabriel Pensador e tal. Só que a gente compunha. E aí eu entendi que, falei, mano, eu preciso escrever. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer e dentro dos recursos que a gente tinha, a gente começou a perceber que a gente não tinha como imitar exatamente o som como o som eletrônico fazia. Então a gente começou a usar, tipo assim, tinha por não ter recurso por técnico? Não ter recurso, Porque assim, era orgânico, né? Era orgânico. E os caras usavam sampler. Sim. Usavam bateria eletrônica, usavam, sintetizadores que a gente não acessava. E aí a gente começou a fazer a letra, e a letra tinha um sotaque que combinava também com um sotaque percussivo na bateria. Sim. Porque... E aí, Jackson, é um negócio que é muito espontâneo, assim. Às vezes as pessoas, quando elas chegam, quando a gente vai mostrar um som para alguém do Sudeste, eles falam, vocês têm vocês misturam com não sei o que e tal. Eu falei, a gente não faz isso de propósito. É um sotaque espontâneo, né? É uma sonoridade que é nossa, assim, sabe? A gente não... Então, dentro desse lugar, a gente percebia que a gente fazia um som, não dava para imitar o sotaque paulista. Não tinha como trazer aquele sotaque ou aquela mensagem, que ia ficar fake. A gente é do interior da Bahia. Então, a gente foi se vendo, entendendo como o nosso som estava acontecendo. Então, assim, a gente entendeu que Chico Science, naquela época também, tinha encontrado sua própria forma de fazer som e tinha elementos da cultura hip hop na sua forma de fazer música.
E a gente entendeu que, pô, a gente tá no caminho certo. Acho que é por aqui, só que do nosso jeito. O jeito nosso aqui do interior da Bahia, com o nosso sotaque, sem medo de que isso tá errado, a gente vai fazer. Então a gente foi percebendo que o nosso jeito de tocar guitarra, a gente tinha um jeito de tocar guitarra, pensando em rap, mas a espontaneidade levava para um lugar único. O baixo também é para um lugar único, a bateria, a percussão é para um lugar único. Então, dentro das expressões, das referências que a gente tinha, por mais que a gente pensasse em The Roots, que é uma banda de rap que a gente tem muito como referência, tinha Naná Vasconcelos estava ali, sabe? Timbalada estava ali, sabe? Tinha o metal estava ali, sabe? Tinha Hendrix, tinha da mesma intensidade que, sei lá, que as coisas daqui, né? Sei lá, Novos Baianos, sabe? Assim, então... Essa mistura aí dá então uma a gente riqueza, né? a gente ouvia Bjork, e aí a gente queria trazer para cá, mas acaba saindo de uma maneira única. Então a gente achou nosso próprio som, foi um negócio muito uma coisa marcante. bem antropofágica, né? Outra coisa Comer também, aquela, né? Aquele alimento e devolver de outra forma, processado, né? pois é. Outra coisa interessante também, Jackson, foi quando a gente conheceu o Romualdo Lisboa, que é do Teatro Popular de Ilhéus. Sim, Você deve maravilhoso, conhecer ele. claro, meu amigo. Pois é, Romualdo, um E o cara Teatro Popular de Ilhéus, um teatro fantástico, né? maravilhoso. Na Bahia. E ele tava montando uma peça de teatro. E ele falou: porra, eu pensei num grupo de rap pra poder fazer a trilha sonora dessa peça aqui. Aí um cara que tava fazendo o que é pipoca, um amigo nosso, falou: cara, eu conheço os caras do quadro. Vou chamar eles. O que? Ah, então traga eles aqui. Aí ele me chamou, ele tava: Jeff, chega aqui. Aí me apresentou o Romualdo. Aí Romualdo foi me mostrar, né? Falou: eu tô pensando nessa peça aqui, ela não tem nome ainda. Mas. E aí ele começou a me mostrar. Eu pensei numa música aqui. Eu falei: acho que a música que encaixa aqui é essa aqui. Aí cantei pra ele. Ele falou: perfeito. E aí mostrou outra cena. Pensei numa música aqui. Eu falei: acho que a música que encaixa aqui, acho que a gente tem essa aqui. Vê se o que é que você acha. E aí Foi todas as encaixando músicas tudo. foram encaixando na peça, mano. Ele falou: como é o nome da sua banda? Ele falou: eu falei o quadro. Ele: por que o quadro? Eu expliquei. Ele falou: bom, o nome da peça vai ser o quadro, então. E a gente montou uma peça, ele botou o nome da peça o quadro. Então aquilo fez a gente circular as periferias de Ilhéus, assim. A gente fez no Nossa Senhora da Vitória, a gente fez em, sei lá, na zona, no Vilela, essa peça, nas associações de moradores. A gente se aproximou das donas de casa. Quadro circulando, né? Justamente. A gente foi para as periferias de Ilhéus com essa peça. Então a gente começou a se comunicar com as comunidades, assim. Isso fez com que os meninos, assim, estavam ali juntos, sabe, assim, a criançada foi lá ver a peça de teatro para saber que som era aquele, sabe, assim, e vice-versa. Às vezes a pessoa, enfim, um público levava o outro, sabe, Exatamente. assim. Então, E uma linguagem reforçando a outra, né? justamente. Assim, o teatro, ele abarca muitas linguagens, né? É a escrita, não é? É a música, é a dança, é artes plásticas, né? A luz. Pois é. Várias, né? Então, uma reforça a outra, né? Pois é, e Romualdo foi o cara que falou assim: cara, esse jeito que vocês cantam, isso é puro teatro. Ele falou pra gente: essa coisa de você falar, Jeff, com a mão assim, isso é teatro puro. teatro Você puro. expressa sua expressão facial, cantando, expressão que você tá sentindo com a letra. E isso um é puro canto falado, né? É um Pois personagem se expressando ali, Pois né? e aí foi uma aula gigante por meses, por anos. A gente apresentou essa peça. E a gente deu uma circulada, a gente circulou com essa peça também, se não me engano, fez em outra cidade também. E foi, assim, um aprendizado gigante. A nossa performance melhorou. Quando a gente foi lançar o disco no teatro, o Romualdo foi a pessoa que dirigiu a nossa apresentação, assim. E a gente já tinha intimidade. Então, o Romualdo é um cara que faz parte da nossa história. Eu tô falando isso porque eu tô falando com um cara do teatro aqui. Um cara e acho que é importante no importante, teatro na Bahia, né? Pois é. E que tem essa sensibilidade de perceber a expressão de um grupo musical que se encaixa perfeitamente ali né, no teatro. E aí, essa coisa do rap, que é um canto falado e que é uma mensagem, é uma expressão de alguém que está ali dizendo alguma coisa social, né? Sim. O que é que veio primeiro? De que você fala primeiro ali, nas suas letras primeiras? Cara, O que é que você botou para fora através do que você via? eu acho que existiam temáticas que eram muito comuns na época, especialmente a temática racial, na perspectiva do rap,
porque a temática racial falou com a gente primeiro na perspectiva do rap, assim. A gente já ouvia a temática racial nos blocos afro, né? Porque era o que tocava na rua, os blocos afro falavam. Mas a forma, eu acho que a forma como o rap falava, com as gírias da época, foi o que pegou a gente primeiro, porque era uma outra geração, né? Os blocos afro chegou lá na Bahia através de Mário Guzmão, né? Com a Sheldara, E a gente Ilhéus, conheceu o de Lazenze, de Lazenze. que, pô, são nossos amigos. São assim. expressões aí poderosíssimas. Pô, ali, e né? ali é o terreiro de Matamba, né? Aquela turma ali é família, ali é parceiro ali de fazer o turnê junto. Então, assim, eu acho que a gente falava muito sobre a questão social, sobre a educação, ou descaso com a educação. A primeira música que a gente subiu no palco para cantar, que foi essa música, uma música Não Há Futuro. Então, é Futuro Obscuro, acho que era o nome da música. E a gente falava sobre educação. Então, falava sobre educação, tinha uma crítica social, tinha crítica a comportamentos alienados, muito sobre alienação. Porque a gente vivia também muito bombardeado por uma monocultura musical, né? Digamos, enfim, a gente lá no interior, principalmente. Então, a gente, quando você falou sobre a galera de preto que ia para um lugar assim, caminhando junto, eu acho que aqui era uma demarcação de território, nós existimos. Sabe assim? Exatamente. Então, nós estamos aqui, a gente existe. Não pense que só vocês existem, a gente existe. Então, a gente faz questão de botar. Então, eu respeito isso também. Então, isso aí, para mim, especialmente, eu vivenciei, eu frequentava esses espaços, né? Então, a gente começa a entender que essas marginalizações das outras expressões faziam com que a gente se encontrasse. Então, trocar ideia com esses caras, a galera do rock, a galera da literatura, a galera da poesia, a galera do teatro, a gente se encontrava sempre nos mesmos espaços. Isso fazia com que a gente amadurecesse nossa percepção sobre determinada temática. Então, uma forma como a gente abordava mesmo a mesma temática já era um pouco mais madura com o passar do tempo. Então, você convivia com poetas, né? Com gente que escrevia. Sim, que é uma coisa forte ali na região. Né? Assim, eu tenho esse trabalho que eu faço de poesia desde lá, ou seja, 41 anos que eu venho dizendo poemas e colocando poemas na minha memória através de Zé Delmo, Ramon Vane, né, esse povo todo que você conhece ali. E é legal você falar isso porque eu lembro ali, Banda Além do Sério, banda de rock ali de Itabuna. Sim. Então tinha um movimento naquela região ali do Cacau, na região Grapiúna, né? Que a própria música influenciava os atores que diziam poema dos poetas, influenciava os poetas que escreviam e também diziam seus poemas, né? Então acaba tendo um aprendizado mútuo ali, né, Jeff? Justamente. O teatro e a poesia dos poetas influenciando o canto seu e o seu canto influenciando a gente, né? Sim, pois é. E isso foi um processo de amadurecimento maravilhoso. Então a gente se encontrou numa margem muito rica. Porque o que era considerado profissional da música em Ilhéus era uma banda que fosse tipo uma banda baile. Que era aquela banda que era contratada para fazer o São João, eles tocavam forró, depois eles eram contratados para tocar no carnaval para fazer axé. E era praticamente os mesmos músicos. E eu entendo que todo mundo queria pagar suas contas, e tá tudo, não tem erro. Mas a gente também só que a gente tava de fora. Então a gente, peraí. Então a gente criou esse movimento, então a gente era sabe uma parada massa assim, Jackson? Você, essa cor de emprestar o livro e de chegar assim, cara, acabou de chegar o disco novo aqui do, sei lá, Soulfly, que era a banda que Marcos Cavaleiro lançou depois que ele saiu do Sepultura, por exemplo. Tô com um livro aqui de Bukowski, irmão, que chegou agora, e você tem essa troca, esse grupo de amigos que você tem essa troca, você cria um clube. Gera um movimento. Né? Já é maravilhoso. E as pessoas se encontram pra, sei lá, tomar uma cerveja ou tomar um vinho, ou assistir um filme, e conversar sobre isso, sabe? Assistir um filme de Almodóvar todo mundo junto, sabe? Assim, e isso é riqueza, mano. Eu sou muito grato a ter vivido esse momento, assim. Isso é uma riqueza maravilhosa. É uma intelectualidade que não é engessada, aquele intelectual engessado, né? Então, coisa na vida orgânica, prática, orgânica. E quando você fala aí, desde lá de Banco Central, né? E quando você vê também cá buscar o vinil, né? O toca-disco, essa cultura que nós perdemos, infelizmente, de você comprar o disco, né? Tirar aquele disco de vinil com aquele encarte que tinha
cada disco tinha um desenho ou fotos específicas, Isso. né? E uma ficha técnica. Uma ficha técnica que dizia o nome do autor, de cada músico que tocou, do cara que mixou, de O tudo, produtor. o produtor. E a gente ouvia o disco de vinil lendo Justamente. poema, né? A letra de música. Aquilo ali também tá dentro disso que você falou. Total. Juntava gente, rapaz, olha aqui que disco que chegou aqui agora. Chega, né? Chega, arrepia assim, né? Porque era uma cultura ainda de presencial de grupo, né? De amigos que se reúnem e dali, com certeza, surge um monte de ideia, né? E foi popular, né? Isso na cultura popular. Você ter vinil em casa. Por exemplo, lá em casa, lá em Banco Central, tinha sempre alguém que vendia vinil no domingo, do que era dia de feira. Tinha algum senhor que vendia vinil na porta lá de casa de domingo e minha tia comprava sempre na mão dele algum vinil. Então lá em casa tinha desde Roberto Carlos, Paulo Sérgio, Alcione, Jimmy Cliff, né? Então, sei lá, AGP. Então esses vinis de cultura popular, né? Essa cultura popular assim é um negócio que tava ali. E aí na casa de Vitor e Rico, os pais dele já tinham um gosto já mais refinado, né? Dona Raimunda, seu Toninho. Então, assim, ele já tinha Edu Lobo, já tinha umas coisas gringas, né? Desde, sei lá, Arrested Development, que é uma banda de jazz rap. Então, como Dona Raimunda trabalhava numa loja de vinil, ela chegava e falou, pô, chegou esse vinil lá, eu ouvi, eu acho que é a cara de vocês. E é o quê? Chico Sainz, Tasso Zumbi. Maravilha. Sabe, assim, aí tinha vinil de Carlos da Fé, que é um cantor de soul. Então, assim, a gente ia pra casa de Vitor, ouvia o vinil e ficava vendo as fichas técnicas também. Então, isso aí tudo fez parte dessa fonte aí, sabe? Essa fonte maravilhosa. Então, você já está citando alguns. Quais são as suas referências, assim? Putz, é tanta coisa. De lá pra cá. E que, assim, porque não para, né? Porque é uma... Eu acho que a maior referência é a fome no sentido de querer saber. Assim, o que me torna a minha mente jovial até hoje, de certa forma, é estar acompanhando o que está acontecendo, assim. Então eu gosto do rap dos anos do começo, desde Grandmaster Flash, Taíde DJ1, a música jamaicana. Eu conheci o Roy, que foi o primeiro cara a cantar em cima de uma base jamaicana, e ele faleceu logo depois, assim, um ano depois e tal. A cultura do reggae, né? Eu tava escutando Living Colour agora, assim, vindo de viagem. Mas ao mesmo tempo eu escuto Kendrick Lamar, que é o rapper, talvez o grande rapper do mundo hoje, assim. J. Cole, escuto Chance the Rapper, eu escuto a música brasileira de agora. Gravei agora um feat com Ellen Oléria. Gravamos com Xenia França, que é uma artista que a gente gosta. Russo também, do Baiana, participou do nosso último álbum, que é gente que a gente admira e que a gente conhece já há muitos anos. Então, tudo isso, assim, né? Enfim, é muita coisa. E você falou uma coisa que me trouxe uma compreensão de uma frase de um poema de José Delmo, que ele fala: com fome eu sou um ser, sem fome eu sou outro ser. A primeira impressão que vem pra gente é a fome do estômago mesmo, da comida, né? O cara com fome, o cara é um ser ali capaz de alguma coisa. Quando ele está alimentado, ele é capaz de muita coisa. Mas se você traz essa coisa da fome do saber, né? Da fome do... Quer dizer, quem não tem a fome do saber pode não ter tanta coisa, né? Pois é. Quem tem a fome do saber, do querer, né? Pode chegar em muitos lugares, né? A arte é o que mantém minha enzima com vontade de saborear algo novo o tempo todo. Eu quero, sei lá, como escorpiano que sou, a vontade é me aprofundar cada vez mais, assim. Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Hoje eu escuto, tem um jazz perto da minha casa, lá em Niterói, toda terça-feira. E eu tive a oportunidade de conhecer caras que são gigantes, assim, Mac William na bateria, Paulinho Guitarra, que eu conheço ali, não que ele toque, mas ele frequenta, ele é meu vizinho, era o guitarrista de Timaya. Então, assim, poder trocar ideia com esses caras, assim, me mantém, assim, nossa, sabe, assim, aquela coisa, assim, e você quer saber mais, você quer saber tanto do passado, dos grandes discos, artistas que eu não conhecia ainda, como das coisas que acontecem agora. Conversar com a galera mais nova é maravilhoso, eles vão me trazer referências assim, pô, interessante isso aí, deixa eu ver o que é. Tem Spotify? Tem, eu vou lá, eu quero saber, quero ouvir em casa, sabe?
Então o trap tá aí, o drill tá aí, o grime, são variações dentro da cultura hip hop. Então, assim, e essa galera nova é literalmente quem traz o novo também, isso, né? justamente, assim como a gente já comprou esse papel também. E essa conexão é bacana, né? Muito, muito. Porque você, quando você está conectado com essa galera nova, você se renova, você justamente, também é novo, né? É. Não engessa, né? Pois é. Você falou da circulação, gostei dessa palavra, de circulação do quadro, né? Sim, é quadrado, é um quadro. Mas circulando. Aí você circula ali pela região do Cacau, que tem muitos lugares por ali, mas aí chega também a Salvador e você falou de Niterói. Quando é que você vai, que você sai da Bahia para ir para Rio, para Niterói? 2015. E é daqui para lá ou passou por outro lugar antes? Daqui para lá. Daqui de Ilhéus para lá, na verdade. De Ilhéus, ele está em Ilhéus aqui. Daqui quando de eu digo Ilhéus. Ilhéus, daqui na Bahia. Sim, com certeza. Eu fui para lá porque, assim, eu tinha uma vida, assim, estabelecida, né? Eu tava com minha casa, eu tinha uma companheira, só que minha companheira, na época, ela foi fazer doutorado nos Estados Unidos. E ela foi passar um tempo lá, assim, e aquilo me estimulou também. E aí, eu falei, pô, já tinha feito filosofia na UESC ali, já tinha estudado e tal, tava dando aula e tudo e tal. Mas eu achava que minha vida tava muito ali, engessadinha, muito quadradinha. Essa circularidade quadrada que você falou. Muito quadradinha, assim, eu não me sentia... eu queria expandir mais, e aí eu entendi que talvez fosse hora de fazer um outro Enem. Eu não me sentia no lugar do mestrado ainda, mas fazer outro Enem. Eu descobri esse curso de artes da UF, e quando eu fiz, entendi que o Enem me deu uma nota suficiente para passar ali. E era um curso de arte contemporânea. Eu nem sabia direito do que se tratava. Eu só li assim e falei, eu acho que aqui me encaixa. E aí eu fui para lá. E a coisa foi assim, eu fui conhecendo, entendendo, conhecendo pessoas e foram surgindo coisas ali. E hoje eu tô até lá, assim, tem 10 anos que eu tô lá em Niterói. E aí me formei em 2019, me formei em arte contemporânea e fui trabalhar num espaço lá no Morro do Palácio, que é onde eu moro, ali no Ingá. Montei 2 oficinas, uma oficina de DJ e pesquisa musical, e montei uma oficina de rima e poesia, que era a oficina de escrita livre. A gente tinha uma roda de conversa que terminava, todo mundo escrevia e lia o que escrevia. Era uma coisa, tipo, sei lá, de 2 horas ou 3 horas de encontro, de bate-papo intenso, selecionava palavras, escrevia a partir daquelas palavras de maneira livre e mostrava como um exercício de escrita semanal. Maravilha. Maravilhoso. Essa oficina hoje se chama Oficina de Si. E virou o meu projeto de TCC. Interessante, assim, que é mais ou menos como você começou, né? Quando você falou que lá na sua primeira banda da escola, alguém escreveu uma letra, você vai e acrescenta umas palavras. Isso. Aí agora você já joga isso como estímulo ali para, né? Justamente, virou o meu projeto de final de curso, assim. Aí isso foi me levando para vários lugares. Hoje eu trabalho na Fundação de Arte, em Niterói. Eu trabalho lá no Museu Janete Costa de Arte Popular. Quase parente sua. Pô, Museu Janete Costa de Arte Popular. Atuo lá como produtor. Então eu acabo contribuindo também, assim, na curadoria de algumas coisas, assim, especialmente de ações, de atividades do educativo. Mas hoje talvez eu esteja migrando, voltando para a sede agora, por conta de um projeto que eu escrevi. Acredito que até logo eu vou ter uma confirmação disso. Mas é muito ligado, sempre ligado à arte, assim, ao lugar que me move, me contempla, assim, me traz estímulos o tempo todo. Então eu gosto de estar num lugar que me gera estímulos, assim. Que e aí... o Rio de Janeiro é de uma riqueza também musical incrível, né? Eu acredito, mano, que o Nordeste é maior que tudo, assim. Agora, acho que o Sudeste é onde tem mais mercado. Então a gente vai ter muito mais oportunidade de palco, de mostrar o trabalho, se você tem um trabalho relevante, ou em algum momento ele vai escoar, ele vai chegar até as pessoas e tal. Então, eu acredito muito mais mercadologicamente. Eu acho que a divisão de base é o Nordeste, assim. Eu acho que o campo de várzea... Daqui os craques saem pra... Né? Aqui é um negócio muito forte. Não é pra gente se gabar, não, mas... Né? O Nordeste é foda. O Nordeste é... Mas ali tem, por exemplo, uma figura como Benjó, né? É demais. Benjó tem esse poder do canto falado de uma forma muito específica também, né? Isso, Pô, Benjó é um cara assim, eu me identifico com ele, enquanto quadro, eu me identifico com ele, porque ele era um cara que circulava assim, ele era do samba, ao mesmo tempo era do funk, da Black Hill, ao mesmo tempo com a Jovem Guarda,
ao mesmo tempo ele tem uns ska na música dele, assim, né? Então ele... Não tem limite, né? Mano, e ele criou sua própria batida no violão, uma batida única, até a afinação no violão dele é única, assim, sabe? Então esse cara é gigante, mano. Pra E mim a ele é o grande capacidade rei, assim. né? É, Fenômeno, né? A capacidade dele demais. de trazer vários assuntos numa mesma letra. O que é o Tábua de Esmeralda, né? Aquele álbum que é maravilhoso. Maravilhoso, né? Porra, eu tava ouvindo assim esses dias, assim. Enfim, lembro matando saudade, né? Esse cara é gigante. Então, é um exemplo de uma figura ancestral aí. Quantos anos tem Benjó? Pois é. Né? E jovem. Pois mais é, jovem do que muitos jovens de 18, de 20, né? Justamente. Igual Gil também, Igual né? Gil. Tanto que eles têm um disco juntos, né? Gil e Jorge. Dois gigantes, né? Acho fenomenal, assim, trocar ideia com esses caras é você ver a jovialidade, assim, eu nunca troquei ideia com o Caetano, mas deve ser muito foda também. Também assim, é outro... Um cara jovem, assim, antenado, que tá o tempo né? todo, acho que essa é a parada. Eu lembro uma vez que eu vi uma entrevista de Gil, que ele falou que... Você falou de Chico Sainz aqui, né? Que ele falou na época que Chico Sainz era sei lá, a melhor música, não sei se foi bem esse termo, que ele ouviu naqueles últimos 10 anos. E depois eu tive a oportunidade de entrevistar ele e conversar sobre isso. E aí, num festival que teve aqui, no Parque de Exposições, e aí eu fui falar com ele. Quando eu falei dessa fala dele, o olho dele brilhou. Assim, tô trazendo isso porque você falando dessa coisa da conexão com o jovem, né? Sim, então sim. A gente tem mestres que dão exemplo disso, né? Benjó, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, que está sempre ligado no movimento novo que está surgindo, né? Justamente. Cara, Tom Zé é um cara também que eu vou ouvir até hoje, assim, e é gigante, assim. Eu vejo o Mano Brown, um cara que não envelhece. O D2 é um cara que não envelhece. Black Alien, que é do mesmo bairro onde eu moro. Black Alien também, que é um cara, né, assim, que é uma referência pra mim. Esse é uma das grandes referências que eu tenho. Black Alien, Mano Brown, do rap, são essas duas, assim, no Brasil. Né, e tal, assim. E são caras que são mais velhos que eu, mas, assim, a mente é muito atenta às coisas, sabe? Assim, então, eu acho isso é referência. Essa postura é referência pra mim, mais do que a música que eles fazem. Assim, eu vejo a postura, essa... Sabe, a coerência, né, do que o cara tá cantando, tá ali atento com a atitude dele, né, enquanto pessoa, porque é isso mesmo, né? Assim, principalmente no rap, né? Eu vejo que é isso, é um ser humano que tá ali se expressando, que tá falando, e aí arranja uma maneira bacana de expressar a fala dele, que é no ritmo, na levada, né? O rap, que a tradução, rap é uma sigla, né? É Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. E aí, assim, engraçado que quando eu era moleque eu achava poesia um negócio tão careta. Eu não me dava atenção, eu achava a poesia que a galera levava pra sala de aula, os professores, não comunicava tanto comigo. Quando eu descobri que aquilo também era poesia, eu falei, pô, essa poesia fala comigo. Então você começa a cavar mais coisas parecidas com aquilo. Isso aproximou a gente de Marcelo Yuca, por exemplo, que era o baterista do Rapa, que escrevia as letras. E ele, quando a gente foi tocar no Rio pela primeira vez, foi num evento dele. E ele foi um cara, assim, que abraçou a gente muito. Foi quase o nosso padrinho, tipo o nosso padrinho no Rio de Janeiro. Isso em 2012, quando a gente lançou o primeiro disco. Em 2012. Aquele álbum que tem Tá Amarrado, que foi trilha sonora da novela Segundo Sol e tal. Então foi um cara assim, cara, vamos lá pra casa. Lá tem um estúdio, vamos fazer umas coisas lá. Cara, e aí a gente foi lá e ele acabou, o Rico, que é o baixista do quadro e vocal também, acabou gravando o disco dele, né? O baixista do quadro foi que gravou o baixo do álbum solo de Yuca, que logo depois ele veio a falecer, foi o último trabalho oficial dele, assim. E ele é uma referência pra mim na escrita até hoje, mano. É uma referência, assim, absurda. A forma como ele escreve é um negócio, assim, que é de uma beleza, de uma simplicidade, assim, e de uma elegância. Acho que tem todos os elementos juntos, assim. Então, Yuca é uma grande referência pra mim também. Não, e você traz uma coisa legal, essa coisa da poesia, né? Né? A gente tem na nossa região ali uma característica forte, que eu passei a observar mais quando eu saí de lá e vim para Salvador. Aqui sempre teve um movimento de poetas na praça, sim. Mas aqui nunca foi muito comum os atores dizerem poemas como é mais comum na nossa região. Ali eu acredito que quase todo ator e atriz ali da região Grapiúna tem um poema como uma carta na manga, né? E aí, Jeff, legal você trazer isso pelo seguinte,
buscando, a maioria, dizer o poema de uma forma que chegue no jovem, que não seja uma coisa declamada, que coloca a poesia num lugar que não é esse lugar da fala. Então, assim, graças a Deus, né, eu começo a ver atores como Ramon Vani, como José Delmo, como Carlos Betão, Eva Lima, Alba Cristina, e os grupos de rapper e os grupos de rock também dali da região, trazendo essa palavra, né, essa palavra falada, Sim. né, de forma que desperta na gente, opa, eu quero dizer também dessa maneira aí. Dizer poesia é coisa jovem. É isso. Depende do jeito de dizer, né? É isso. E tem uma parada interessante no rap, Jackson, que é como se fosse palavras, como se as palavras fossem Lego, né? E você tem um ritmo ali que você precisa encaixar elas e achar um jeito de encaixar aquelas palavras. E cada um vai encaixar elas de um jeito para caber naquele ritmo. E essa forma de encaixar é o que a gente chama de flow no rap. E aí tem uma coisa que Nelson Maca fala que é o tamborismo, né? Nelson Maca é uma referência para mim aqui, um amigo aqui de Salvador, professor, e um grande pensador da poesia preta, assim, um cara que fala na literatura preta de uma maneira com muita profundidade e é um grande amigo, assim. Ele fala do tamborismo, que é uma coisa que me identifica, que você acha o tambor da palavra, que é uma coisa muito do nosso sotaque. Percussão, Essa catuba, sabe assim, tá ali, sabe? Então, esse jeito, sabe assim, a depender da forma como você... um tambor, né? Justamente. Uma percussão. Isso é de uma riqueza, de uma riqueza gigante, porque a gente fala do lírico, mas a lira é uma referência eurocêntrica, digamos assim. Me parece que essa lira, que é como se fosse determinante como um modelo de beleza pela harmonização e tal, e pelos caminhos harmônicos e melódicos, a gente tem essa mesma profundidade numa perspectiva tamborística, rítmica, né? Então o rap como ritmo e poesia, muitas vezes nem precisa de batida. É a palavra que é o tambor, né? Já tem um tambor ali a palavra junto. Que é o tambor. Né? Você acentua aquilo ali, então, ritmo. Não, maravilha. E aí, isso, claro, para mim, enquanto ator, se acentua mais, obviamente, quando eu chego em Salvador, que o coração da cidade é um tambor, né? Olha aí. Não é? Foda. Então, se acentua muito mais ainda, né? E aí, falando assim também, Jeff, eu fico observando como a nossa língua favorece também, né? Porque a gente tem as vogais que, para mim, são notas musicais, né? Como é que você vai fazer uma poesia rimada sem o A, E, I, O, U? São timbres, né? Parece que são timbres de tambor, né? E me remeteu àquela música lá, né? Das antigas. Do Olodum. I, O, U, sou do Curuzu, B, C, D, F, G, sou negão do Ilê. A vogais, exatamente. A, E, I, O, U. Pois é. Olha só o que o cara faz percussivamente com a palavra, né? Justamente. Da maneira mais simples, né? Ele está dizendo ali quem é que ele é, né? Eu sou negão do Curuzu, né? Pois é. Ao mesmo tempo... Então, quando eu cheguei em Salvador, o maior, assim, um dos grandes impactos que eu senti mesmo, por ser dali do interior e chegar aqui, e a cultura daqui é diferente, como você até já falou no começo dessa conversa, um dos maiores impactos que eu senti, que eu estava até falando sobre isso há poucos instantes, foi ver Olodum, uns 10 no máximo percussionistas, numa aula inaugural ali em Ondina, tocando essa música. Olha aí. E assim, nós que somos de lá, né, que não tínhamos ainda contato, é uma coisa de uma africanidade ali, tribal né, e de uma simplicidade e sofisticação ao mesmo tempo, que aquilo sabe, uma impressão de estar chegando numa cultura diferente da minha. E genial, né? Só tambor e voz, né, mano? Só tambor e voz. Os caras no chão. No chão. Sabe aquela coisa... Precisa de que mais, né? Eu gosto dessa... Parece que dá ritmo a tudo que eu vou fazer. É o coração, né? Meu caminhar ali. Parece o coração mesmo. O Neguinho do Samba falava isso, pois né? É o coração, é a batida do coração, né? Pois é. Isso acabou indo pro nosso rap. O nosso rap tem influência disso, não tem como negar isso aí, porque a gente cresceu ouvindo essas coisas. Ou seja, na rua, mesmo que não queira, né? Pô, tinha uns blocos que ensaiavam na perto da minha casa, no Danados do Reggae, né? Aí tinha, não só o de Lazenze, tinha vários outros blocos que aconteciam lá em Ilhéus, que tinham uns blocos afro, pá, que a gente se amarrava.
sem contar os afoxés também, né? Então, tudo isso não tem como. Assim, a gente é muito rico, a Bahia é muito rica. Esse encontro de África com o povo originário, né? O samba do recôncavo e tal, a gente tem uma riqueza, uma dimensão de riqueza, assim, que vem muitas vezes da ruralidade, mas também que se quando chega na cidade ganha outras características. Isso é de uma riqueza absurda, assim, a gente é muito privilegiado culturalmente, digamos assim. Eu sou muito... Eu vim entender o que é ser baiano com mais força quando eu fui parar no Rio de Janeiro, assim. Exatamente. Caetano fala isso, né? Que quanto mais ele se distancia de Santo Amaro, melhor ele compreende e mais ele valoriza, né? Justamente. Então, você falando da coisa da chula, do recôncavo e tudo, a chula, né? Aquele violão de Roberto Mendes é percussivo, Sou né? fã demais, né? Daí vem essa coisa também do cavaquinho. É um pontilhado, né? Isso. É um tamborzinho que dá um ritmo. Tambor. Aquele negócio ali, quando toca, todo mundo, o corpo já sente, já é convocado, né? Eu acho isso, mano, isso aí é magia. Isso é magia. E a Bahia, a terra da magia. Né? Pô, a gente é muito privilegiado. E o nosso rap tem muito isso, a gente não pode negar isso, assim. O quadro, desde o primeiro disco, o segundo, o terceiro, a gente não perdeu isso de vista, assim. A gente só amplia naturalmente, e mesmo quando a gente está pensando em fazer rock, a gente não... A própria forma de tocar, o pulsar da coisa, já é dentro desse território aqui. A coisa nasce dentro desse território, dentro dessa pulsação. Então, naturalmente, vai ser um rock com essa característica, vai ter esse sotaque, vai ter esse tambor que sai na minha palavra espontaneamente. Então, é isso. O Nego Rock, que é o segundo álbum do quadro, tem participação de Emicida, de Benegão, que fala muito traz sobre o rock feito por pretos, né? Esse segundo álbum da gente. Mas também fala sobre essa antena, assim, desse menino periférico que gosta de outras coisas, que quer saber, quer sentir outros sabores. Ele não quer estar dentro desse estereótipo que foi estabelecido sobre o que é ser periférico, sabe assim? Ele quer saber, ele quer estar atento às outras coisas. Eu quero sentir outros sabores. Então o Nego Rock, ele falava sobre isso também. E foi o disco que a gente acessou os elementos eletrônicos. Rafa Dias do Atocha foi quem produziu junto com a gente, né? Então, esse segundo álbum, que foi 2017, foi esse álbum que a gente já estava mais maduro. Mas mesmo assim, quando a gente lançou esse álbum em 2017, 2018, quando a novela Segundo o Sol estava procurando a trilha sonora, foi Tá Amarrado que entrou lá, que é a música que exemplifica bem esse jeito nosso de fazer o rap. Então as pessoas ouvem aquilo mas o que é isso? Eu não sei se é rap, né? Os raps mais puristas, assim. Você faz um trecho sem nada assim? Só na... Sim. A gente... Roupa à prova de agulha pra boneco voodoo, gaiamu pro santo cevando na farofa de dendê. Caro de terreiro pro nativo, forasteiro comer, vela acesa pra poder ver os caboclos descer meu rap, minha ladainha, minha presa, minha prenda. Vá tapar transgênico, entidade, rejeita na oferenda. Baiana malandra rodando com sai de renda, se for pra me pedir tocar tambor, vá, me prenda. Meu corpo fechado não quer dizer que eu sou tapado, bola de cristal líquido não vai mostrar o meu passado. Eva solta natural é coisa de Deus. Amônia, bagulho industrializado, é arte do diabo, do lado de fora da igreja pregado no portão. Uma placa minha alertando cuidado com o cão. Minha cultivação vai te ensinar alemão. Minha evolução busca agora, não vou esperar outra encarnação, tá amarrado. Em nome do... Rimas, mandingas, cantiga pra espantar. O seu Mauaia tá amarrado. Em nome do quadro. Pede... E aí vai. Que maravilha. Essa música entrou na trilha da Segundo Sol, né? Da novela Segundo Sol. Percussão total, né? E aí você pode botar tudo. Eu vou... Quando eu vou fazer participação lá com a galera do jazz lá, e os caras fazem ela em jazz, porque eles não ouviram ela antes. Eles falam, puxa alguma coisa aí que a gente acompanha. Aí eu puxo, eles começam a achar o caminho deles ali com essa música. Então, assim, você tá falando do jazz, eu tava há poucos instantes aqui pensando exatamente no jazz baiano, que é afro total. Total. Né? Eu tava vendo Jazz no Man, num encontro que teve aqui no G20, né? Aí Margareth convidou aquela galera para tocar ali. Rapaz, para mostrar para um povo todo que veio de outros continentes para cá, a ministra fazendo assim, ó, ouça isso aqui, para você ver que é diferente do que vocês fazem lá, né? E aí o que me deixou encantado foi exatamente isso. Você consegue identificar ali
várias células dos orixás, né? Do candomblé, de tudo, né? Sim. Pô, Letieres é um cara que Gênio, né? foi o cara que a gente teve a honra de ele estar participando do show da gente algumas vezes, assim, era um amigo, ele ia participar do último álbum. E é um cara que falava muito sobre isso, sobre ele trazer outras acentuações, assim, né? E é muito natural pra gente ouvir o Rumpilés. Eu lembro quando eu morei aqui um tempo, eu ia ver o Rumpilés na Teresa Batista ali. Bicho, que coisa maravilhosa. Aquilo ali era um cinema pelo ouvido, assim, sabe? É, verdade. Trazia muita paisagem sonora, assim, né? Me transportava para um lugar, cada dia, cada música para um lugar diferente, assim. Isso é essa riqueza que a gente estava falando, né? Essa riqueza nossa, né? Isso E é legal gigante. você falar de Letieres, me lembrou o seguinte, olha só, a gente está falando aqui desse casamento aí, da poesia, né, do teatro com a música, como uma coisa enriquece a outra. E ele criou uma escola aqui, e ele me falava assim, que era para fazer com que, possibilitar que os percussionistas lessem partitura, porque são muitos shows internacionais que vêm para cá, que às vezes os caras não trazem a percussão. Sim. Então, ele ia possibilitar que os percussionistas aqui, que são muitos, pegassem aqui a partitura do cara e lessem, não precisasse nem ensaiar. E aí, eu lembro que ele tinha uma escola ali em Ondina não, Amaralina, essa escola de música, e ele me chamou um dia para ir lá dizer poesia numa confraternização que teve de final de ano e tal. Estou trazendo isso só para dizer o seguinte, para reforçar aquilo que você falou da importância das linguagens se juntarem para uma influenciar a outra, e que o genial Letieres prezava isso assim, de uma forma brilhante, né? Pois é, encontrava as linguagens e transformava numa orquestra de linguagem, né? Exatamente, o que ele proporcionava para os músicos que estavam com ele, né, os alunos e tudo, né? Gigante. É uma grande referência, né? Gigante, assim, mundial, né? Mundial. O cara, pô, Rumpilés é para qualquer lugar do mundo, assim. É um projeto. Ele tinha os projetos, mas esse aí foi o que, né? Que virou um negócio, assim, acho que até hoje. Enfim. A gente tem esses caras, né, bicho, assim, a Bahia é gigante, Carlinhos Brau também é outro monstro, gigante, né, enfim, Brau. Entre tantos outros, assim, que às vezes eu fico tentando lembrar aqui, pô, eu tive a honra de gravar com o Tiganá, que é um cara absurdo, genial, gênio, assim, pô, Matheus Aleluia é outro monstro, né, galera do Cinco Anos, gigante, Antônio Carlos Jocafe, dando recôncavo, Edson Gomes, né? Nossa senhora, só pérolas cara. E muito particulares, né? Cada um do seu jeito, né? E aí, se a gente vai ampliando, vamos pensar em Raul, né? É porque às vezes existe a Bahia, mesmo dentro de uma única sala, não é uma coisa só, né? Isso é muito, aí é que mora a dimensão, ou as múltiplas dimensões da Bahia, né? Quando a gente às vezes fala para as pessoas que é Raul Seixas baiano, às vezes as pessoas esquecem. Porque existe rock, né? Porque as pessoas às vezes olham para a Bahia dentro de tem uma perspectiva só, né? Da forma que foi vendida mercadologicamente. Exatamente. E não tá errado. Mas... E muita gente achando que axé music é um estilo musical. Na verdade, é um movimento, né? Assim, eu ouço muito Margarete falar sobre isso, né? Vai ver o que é que tem dentro dessa música axé, certo? Justamente. E embora o movimento da axé acaba, às vezes, rotulando, né? E privilegiando um estilo, como se fosse um estilo só, e às vezes não deixa no mesmo patamar o rock, o hip hop, né? O rap, né? E às vezes até outra música que se torna popular, como por exemplo o pagodão, uma rocha. O pagodão tá começando a ser aceito, mas não era uma música aceita dentro daquele espaço, né? Até porque existia um branqueamento desse axé, né? Exatamente. Então, o pagodão é uma música que é de periferia, o arrocha é uma música que é mais de periferia ainda, né? Assim, ainda mais vindo do interior, né? E eles estão cada vez provando aí, estão cada vez mais ricos, assim. Eu acho um negócio infinito, mano. Essa infinitude que me interessa. Parece que é um poço, uma lava, tá bolhando, e quando você nasceu um negócio ali que você não deu atenção, aquilo que você não deu atenção é que vai virar um negócio gigante lá na frente, irmão. Eu acho isso, assim, eu acho isso massa, e eu vejo que é uma história parecida com a história do rap. É justamente as sementes que você cuida e as sementes que você joga lá,
E daqui a pouco ela tá aqui e você nem percebeu. Então ela não vai estar ligando para o seu modo de comportamento, modelo de comportamento. Existe um comportamento próprio, que é o comportamento da sobrevivência. Legal sabe? essa imagem, né? É. A pessoa às vezes tenta moldar Isso. algumas sementes aqui, Isso, determinar tal. como é que ela se É, desenvolve, ali dá café. aí despreza, joga. E esse gesto assim, é quase na periferia, né? Isso. Joga lá e tal. Às vezes joga no meio das Aí pedras ela e nem vem com imagina. uma espontaneidade, com uma força. Porque ela né? teve que sobreviver à falta de água, de terreno ali para sobreviver. Na E foi pedra, na às chuva, vezes, foi nas né? pedras. É na pedra que Teve nasce. que fincar a raiz ali naquela pedra, né? Então ela veio grandona e sem medo. Tipo, já sobrevivi à fome, irmão. Não bote grade na minha frente, não, que eu vou derrubar tudo. Nada segura. Né? Então é sobre isso. O rap é isso, o arrocha é isso, a música periférica é isso, o funk é isso também. Então, assim, a reclamação e a leitura que a gente faz é uma leitura de quem, sei lá, eu tomo café, almoço e janto todos os dias, assim, né? Tenho uma casa para morar, tenho um banheiro, tem água, tenho internet, tenho umas coisas. Mas existem pessoas que vivem outra realidade. Então, a pessoa vive o desespero cotidiano, sabe? Assim, então, quando a pessoa transforma isso em arte, a gente só tem que agradecer. Ainda bem que é arte, que poderia ser outra coisa. Exatamente. Não é? É a expressão dele da realidade que ele está vivendo, que muitas vezes a sociedade não faz nem ideia do que é. Né? Pois é. E aí, muitas vezes, já julga, né? Né? E eu acho que a ideia é abraçar. Não tem que. A pessoa vai lá e segrega mais ainda. Tipo, essa arte aqui não. Não, mano, vamos entender, vamos abraçar. De repente eu vou falar, já comeu isso aqui? Come isso aqui também, que de repente pode influenciar a sua arte. Vem pra cá, cola com a gente aqui, pô. Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que acontece hoje o movimento dessa lei anti-Oruan, que é porque dizem que a música que ela faz apologia ao crime. E aí, assim, a pessoa que cria essa lei anti-Oruan, ela nunca entendeu, que ela nunca abraçou esse cara, e aí ela quer criar uma lei pra escrachar mais ainda. Ela não tá preocupada com o que vai acontecer com ele, ou com quem faz isso, se deixar de fazer, se deixar de tocar, sabe assim? O que essas pessoas, o que elas vão virar, o que elas vão se transformar quando ela deixa de fazer isso, sabe assim? Ninguém nunca abraçou essas pessoas, sabe assim? Então, eu acho que o movimento que é necessário ser feito é aproximar dessas pessoas, é trazer, cola aqui com a gente, pô, eu queria aprender com vocês também, sabe assim, e tá mais junto, sabe? Porque eu acho que isso que faz com que a gente, de repente, a gente tenha uma troca e isso, a gente vai aprender com essas pessoas e essas pessoas também vão aprender com a gente, vai diversificar, o discurso se diversifica, sabe? Ela começa a entender, às vezes, porra, eu vou começar a maneirar nisso aqui, porque tem essa palavra aqui, porra, agora eu vou ficar até com vergonha de falar isso, porque tem uma criança ali, ou tem uma senhora ali, ou tem, sabe assim, porra, essa pessoa aqui é tão gente boa, eu falo dessa forma e, porra, atinge ela também. Então, sei lá, esse sabe? cuidado que vai tendo a partir da convivência, justamente, né? Justamente. Eu acho que essas segregações, elas ainda são expressões de um Brasil colônia violento ainda, que usa a caneta para criar leis que segregam de maneira muito violenta. E o que você está falando aí tem tudo a ver com isso mesmo, essa coisa colônia, do colonizador, né? Justamente. E é justamente descendente de colonizador que está nesse lugar. Eu vi agora um vídeo recentemente, acho que foi ontem, do Ailton Krenak, falando exatamente disso, que os colonizadores chegaram aqui, primeiro os portugueses, depois os holandeses, depois os franceses, chegaram, né, colonizando, tendo com falta de educação. Ele usa esse termo, sem educação, e ele falou assim, e continuam fazendo, ou seja, a gente continua sendo colonizado, que é exatamente isso que você traz, né? Esse olhar de não perceber como é e por que é a expressão desse povo que não tem acesso pois é, cara. A quase e assim, nada, né? É um negócio que as pessoas precisam entender, de fato, que a frase é, ainda bem que é arte, irmão. Exatamente. É arte. Ele poderia estar fazendo outras coisas. Pelo abandono social que existe, pelo esgoto a céu aberto que tá ali naquele lugar, o cara transformar aquilo em arte, porra, esse cara é essa pessoa é um abençoado, uma abençoada, sabe assim? Entende? Então, eu acho que a gente precisa realmente se reeducar. Parece que a escola particular que você frequentou não te educou, mano. Só te deu um lugar social porque você garantisse um bom salário. Mas você continuou um selvagem.
Em vez de aproximar, É, afasta mais ainda. Justamente, você né? continua segregando. É. Você acha que o seu é que é o certo, o resto tem que subir lá já matando, segregando, o dane-se, sabe? Assim. Enfim. Mas é isso aí, Jeff. Você falou de alguns, né, geniais e falou de Tiganá, que está nesse trabalho novo seu, né? É. Fala um pouquinho aí desse trabalho novo. Pois é, eu lancei um EP chamado Spiritual. Eu dei esse nome, chamado Spiritual, que são 6 faixas. É o meu primeiro trabalho solo que eu lancei. Eu já tinha feito participações, né, por fora do quadro assim e tal. Mas esse é o primeiro que eu lanço realmente solo, com minha assinatura. E foi lancei em 2021, produção de Rafa Dias, que é o mesmo cara que produziu o segundo do quadro, que é meu amigo, que é o criador do Atocha, né? Rafa Dias é um amigo que a gente se conhece desde quando a gente fez a primeira turnê internacional. Ele tinha uma banda chamada Os Nelsons e a gente viajou junto. Então, desde aquela época, em 2012, 2013, que a gente viajou para a Europa, a gente já se conhece. Então, a gente se conhece há mais de 10 anos. De trocar referência. Então, é um cara que eu sabia o que eu gostava. A gente conseguia te comunicar. Então, a gente se encontrou e trabalhar muito o conceito de spiritual. Porque espírito é o nome que se dava à música do campo nos Estados Unidos, especialmente na Geórgia, Atlanta ali, para dar ritmo ao trabalho. Aqui no Brasil a gente chama de canção de trabalho. Canto de trabalho. Não é? Que na nossa região Isso, tem muito. Justamente. Justamente. Então, que é para dar força e dar ritmo ao trabalho para poder você cansar menos, ameniza. Só que lá os caras louvavam, né? Louvavam ao Senhor, né? As divindades que ele acreditavam e tal. E aqui a gente traz do nosso jeito. Então, eu entendi, por eu vir de Banco Central, o quanto aquilo falava com a minha história, esse termo. Então, eu trabalhei muito o conceito de espírito. Então, eu samplei aboio, por exemplo, né? Que é uma aboio, que é uma coisa linda. Justamente, tem sample de aboio no meu... Tem uma música chamada Aboio, nesse disco. Tem samples de canto, assim, também de lavadeiras, sabe assim? Então, ele tem um disco que é basicamente com esses samplers e trazendo também participações de Aura Sem Miséria, que é uma rapper daqui de Salvador que eu gosto muito. Thiago Trade, que é um baterista que eu gosto muito, que fez parte do Cascadura. Tem também Negamanda, que é de Itabuna e participou do The Voice, participou do Superstar, que ela se chamava Amanda Chaves, que hoje se chama Negamanda, que é uma grande irmã que eu tenho. CT, que é um amigo do Rio de Janeiro que eu fiz lá, que fez parte do 1 Quilo. Rony Afolabi, Rony Dudu Afolabi, que é do Alpanigé, que é um dos grandes grupos de rap do Brasil e que o Brasil precisa conhecer mais, assim, e é daqui de Salvador. E Tiganá Santana, né, bicho? Que foi o cara, assim, que assim, eu sempre fui fã. Eu considero o Tiganá um dos meus artistas preferidos no mundo, assim. Porque ele tem uma sonoridade muito peculiar. Então, essa peculiaridade é uma coisa que eu gosto, que eu busco pra minha música, assim. Então, reunir esse time num EP com 6 faixas foi um negócio maravilhoso, assim. Então, tá tudo muito amarradinho. Botei minha mãe na capa do disco, assim. Porque tem uma história com a minha mãe, uma história profunda. Tem como achar isso aí? Claro. Vou pedir a W pra achar aí no Instagram? Claro, pode ser no Spotify, no Google. Spotify. No Spotify. Como é o nome do... Pode botar Jeff Rodrigues. Vamos ver essa sua mãe aí na capa. JEF Rodrigues com Z no final. Você falando dos cantos de trabalho lá, eu lembrei Renascer, a novela que eu fiz. Na primeira versão explorou muito, né? Luiz Fernando levou umas pesquisas e tinha a lavadeira de roupa, que é a dona Valdirez, que eu acho que ela, não sei se é Salobrinho, Banco da Vitória. Salobrinho, que fica ali entre as nossas cidades, né? E ela cantava, mandei, caiá, meu sobrado, que era aquelas lavadeiras indo pro Rio Cachoeira, com a bacia na cabeça, fazia uma fila enorme e saíam, né? Mandei, caiá de amarelo, caiei. É quase um aboio, né? Esses cantos de trabalho. Tem uma beleza, Cara, essa senhora... Umas meninas montaram uma banda lá em Ilhéus chamada Mulheres em Domínio Público e chamaram ela. Valdirez, que Luiz Fernando falava que ela Fitzgerald dele. Isso. Né? Pois é, olha aí. Sim. Ih, rapaz, acharam um negócio aí. Acharam aí, ó. Olha, é o Instagram, mas vai no Spotify, de repente, porque eu acho que o Spotify
vai te oferecer Sim, aí você fala que as meninas chamaram Valdirês para participar? Esse aqui é uma faixa, né? É uma faixa do... É só clicar aqui no Jeff Rodrigues aqui, ó. Aqui, ó, clicou aqui, ó. Clicou aqui, aí o Thais, clicou aqui. Aqui, No Jeff, mais no para lá? Jeff, mais pro Não, lado, aí. isso. Que aí vai aparecer. Essa aqui é minha mãe, ó. Cara, Essa eu é a capa tinha do visto, disco, Essa é a capa do Engraçado, disco. eu achei que era uma menina da sua idade, que eu vi essa foto. Essa é minha pequena. mãe. Sua mãe Essa é a ali, casa né? onde eu cresci, em Banco Central, mano. Você vê, é um som típico, a capa do AGP aqui. Você Cosme falou da Damião GP, olha ali, né? Cosme Damião lá em cima do portal, né? Pois é, aqui é a cozinha que tá com a janela fechada. Eu tinha, acho que com 16 anos, minha mãe tava voltando do Rio de Janeiro. É porque qual é a coisa interessante da minha relação com minha mãe? É que minha mãe, ela não me criou. Quem me criou foi a família dos meus pais. E minha mãe foi trabalhar como doméstica no Rio de Janeiro a vida inteira. Então, Você com que idade? Pô, eu ainda criança, assim. Guri. Minha mãe, ela teve que me deixar muito, muito criança, assim, com a família do meu pai. Essa é a capa. Então, quem fez essa arte Essa aqui foi moldura Mulambo. aí, né? Essa Quem moldura, foi? Mulambo, que foi meu colega do curso de arte lá da UF. Bonita Hoje ele essa faz o moldura, trabalho né? todo do palco de Djavan. É um cara Sim. maravilhoso. Aí ele pintou a camisa aqui e tal, pintou as flores, ele criou. Isso aqui é uma moldura típica de casa popular, né? Exatamente. Daqueles. Que antigamente os fotógrafos retratistas iam nas portas, faziam aquelas fotos que eles faziam um trabalho que parecia uma pintura na foto, né? Pois Colorizavam. E as molduras eram assim, desse estilo aí. Justamente. Parecido com essa aí. E aí, cara, eu via minha mãe uma vez por ano. Então, a reflexão que eu fiz sobre essa questão do espiritual é que toda pessoa negra que nasce fora da África, ela cresceu em cativeiro, né? De certa forma. Porque não foi uma escolha dela estar aqui. É verdade. Não é? Então... É uma continuação daquela situação lá, né? Foi um processo de captura assim... pra trazer justamente. pra cá. Ver minha mãe uma vez por ano era um negócio que, tipo, quando eu via minha mãe, era um sentimento de identificação muito grande, porque era a pessoa que parecia comigo. Todo mundo ao meu redor era branco, no sentido... Era branco com índio, mas todo mundo de pele branca, pele clara, né? Branco indígena, no caso. Então, assim, agora botar minha mãe na capa foi tipo assim, agora ninguém separa a gente, né? A Porque identidade minha mãe, tá completa aí, né? a minha mãe é minha África em todos os sentidos, porque eu via a minha negritude nela, sabe assim? Então, é como se eu tivesse, toda vez que eu encontro minha mãe, eu encontro com minha África, sabe assim? Então é um negócio que Bonito, né? achei que foi muito show simbólico. De bola, E aí botar essa na coisa do espírito, né? ali, Tem um cordão umbilical a ligação, né? invisível, né? Então, o espírito é isso, né? É o ponto a conexão que transcende, né? O físico, enfim. É que isso. maravilha, Jeff. Bonita capa aí, que homenagem bonita, né? Para sua árvore, pois né? Pois o fruto e a árvore, né? Pois é. E você, então, está passando por Salvador. Nós estamos tendo o privilégio de estar aqui conversando, porque você está passando uns dias aqui. Veio passear, veio a trabalho, veio pesquisar. Cara, eu tirei férias para trabalhar. Tá vendo aí? O povo pensa que o artista desliga o botãozinho da observação, da criatividade. Nunca, né? Pois é. Eu desse trabalho que eu tenho lá em Niterói... Valeu, W. Obrigado aí. Agradeço. E desse trabalho que eu tenho lá em Niterói, eu vim pra cá e fechei uns shows solos, fechei uns 2 shows. E vai ter o show do quadro no final do mês. Agora em abril. Lá na Teresa Batista, dia 30. Maravilha, você falou da Teresa Batista aqui, né? Pois é um lugar que é muito icônico pra gente. De volta naquele lugar que tem uma energia ali, né? Maravilhoso. Vai ser quando? 30? 30. Que horas? Às 20. 20 horas, na Praça Teresa Batista. Isso. O quadro. O quadro. O meu vai acontecer 19 e 25. 19 lá em Estela Maris, não sei se... Enfim, 19 em Estela Maris. Pode dar tempo ainda. E 25 na Lapinha. No Estela Maris vai ser um lugar chamado Beco das Artes. Né? É à noite, acho que a partir das 22, em Estela Maris. E dia 25 vai ser num lugar chamado, acho que Entre Folhas e Ervas, que eu não conheço também, mas também num horário parecido, assim, 21 a 22 horas. É num lugar chamado no bairro da Lapinha. Também é um lugar novo também. A Fernanda, que é a produtora que está me ajudando nesse sentido, foi indicação dela. Todo mundo me fala que é um lugar legal, quero conhecer esse lugar. Maravilha. Enfim. Então já temos aí algumas oportunidades para te ver, né? Pois é.
E aí passa por aqui com esses shows e retorna para lá? Retorno pro Rio. Vou pro sul da Bahia antes. Vai para Itabuna, Ilhéus? Justamente. Itabuna, Ilhéus, Itacaré ali. Vai tocar por lá também? Vai fazer show então, lá? essa possibilidade existe. Eu tô só confirmando aqui com um amigo, confirmando isso, assim. Talvez eu faça um show em Itacaré antes de partir assim, ainda. Quem tiver de Itacaré que estiver vendo, não deixa esse camarada passar lá sem tocar não, né? Provavelmente dia 3 de maio, De que eu vou maio, chegar em vai Niterói chegar dia lá, 5, então. dia 4 já tem que pegar o voo de volta. Então, dia 3 você ainda tá lá em Itacaré. Eu acho que sim. De repente, Acredito alguém que que sim. estiver vendo, tem um espaço lá, chama, já tá tudo pronto, né? A gente faz. Tô aguardando aqui uma confirmação. Só isso, mas assim, acho que tem tudo para dar certo. Eu fiz lá agora em Itacaré recentemente. Foi bom também fazer. Fiz Itabuna também Itabuna. agora. Que lugar você no fez Bardo, Itabuna? lá em São Caetano, Sim. que é um lugar alternativo também. Sim. O Tyrone é um cara também que gosta de música, assim, essas músicas da gente, né? Então ele falou, cara, quando você quiser, faça aí. Ele me chamou pra fazer novamente e tal. Enfim, cara, eu sou um cara grato, assim. Grato por poder fazer essas viagens e poder passar nos lugares tocando e reencontrando os amigos e Tem celebrando alguma juntos. coisa que você escreve aqui quando eu falei, né? Professor de filosofia, vive a arte como instrumento de autonomia, né? Tá dentro do que você está falando aí, né? Quer dizer, a arte está possibilitando você conhecer pessoas, né? Você conhecer lugares, você viajar. E também de autonomia crítica, né? De senso crítico, né? No sentido de arte é um lugar que me desenvolve sensibilidade para poder selecionar melhor os grãos também que a gente consome, né? Quando eu digo grão no sentido fictício, né? Sim. De você selecionar bem, reconfigurar o seu olhar sobre as coisas, faz com que você selecione melhor as suas palavras, faz com que você selecione melhor suas escolhas, faça melhores escolhas também. A arte é um lugar da construção desse lugar. A filosofia só veio depois da arte, né? A filosofia foi uma indicação que a arte me deu. Depois fui estudar arte na Você UF. vê o horizonte que a arte abre, né? Justamente. Então, todos os passos que eu venho dando na vida são resultado desse processo, dessas identificações, né? Dessas identificações que, de certa forma, a arte meio que me ajudou a aprimorar esse olhar e essa verdade para que eu possa fazer escolhas. Quer dizer, eu me identifico total, assim, porque a gente se constrói, né? A gente tem esse instrumento que é a arte, que é primeiro para o autoconhecimento, né? Para se construir e possivelmente construir alguém que contempla aquilo, que absorve aquilo, né? Pois é. Tem uma música nesse EP, mano, que se chama Cabeça no Lugar. E essa música, eu tenho tanto feedback em relação com ela, as pessoas assim, de diversos lugares, assim. Eu tenho um amigo chamado João Pimenta, que você deve conhecer aqui, que é um comediante aqui da Bahia, João Pimenta, um cara espetacular, sou fã dele. O cara, quando a gente se aproxima, ele falou, mano, essa música me salvou na pandemia, essa música eu ouvia todos os dias como estímulo, assim. Quando tem esse tipo de retorno, é como se fosse um cachê imaterial, sabe, assim. É algo que toca a gente de uma maneira, me alimenta muito, sabe, assim, eu sou... Que na verdade é para isso. Justamente, né? Assim, a gente ganhar um cachê mesmo, grana, é consequência do nosso trabalho. Justamente. Mas o que vale mesmo é quando chega no coração de alguém que pode transformar, né? Pois é, então assim, eu recebo retornos assim das pessoas, cara, de uma maneira gigante, às vezes das músicas do quadro. Tem gente que tatuou, conheci uma menina no carnaval agora que ela tatuou uma frase de uma música nossa aqui em cima, né? Outra tem uma menina também chamada... esqueci o nome dela agora, que ela tatuou uma frase de uma música da gente também na coluna vertebral, assim. Então isso para mim é gigante, assim, é uma demonstração do quanto essa música mexe com a existência das pessoas, sabe? Como vale para ela, né? Sabe? Como tem uma... Sabe, assim, tipo, nossa, isso aqui fala muito sobre o meu caminho, sobre mim, assim, sabe? Isso para mim, me traz coisas, me traz uma riqueza, assim, sabe, gigante. Eu ainda não tenho uma mansão, nem um Porsche na garagem, mas isso me torna uma pessoa muito rica. Mas tem uma construção que sabe? tem muito mais valor do que uma mansão, do que os bens materiais, né? É uma outra riqueza, né? Eu não tô negando essa riqueza, não. É importante. Inclusive quero. Os bens materiais são importantes, pois mas não são maiores do que essa construção. É apenas uma dimensão, né?
é apenas uma dimensão. Tem uma necessidade aqui, mas tem uma necessidade espiritual que me contempla muito, que me alimenta muito dentro das escolhas que eu tenho feito. Sabe assim? Então eu sou grato, mano. Muito grato. Tá aqui conversando com você é resultado disso. Um cara que eu via na televisão e falei, pô, ele é de Itabuna. Olha aqui, trocando ideia com você. Papajaca que nem eu, né? Pois é. Trocando ideia com você aqui é resultado disso, assim. Então, pô, conheci vários países na Europa, toquei em festivais maravilhosos, vi Kendrick Lamar ali, sabe, assim. Toquei no mesmo festival que Snoop Dogg, assim, sabe? Isso pra mim é gigante, assim. Eu sou grato pelas escolhas, assim. Sou um cara que todo dia me alimento e me sinto jovem novamente a partir de um disco novo que eu ouço e que me toca, sabe? Um filme que eu assisto que me toca, sabe? Me faz repensar, assim, reconfigurar os móveis da sala aqui dentro, digamos assim, né? Então, legal, e essa imagem, assim, essa trajetória que você traça aqui nessa nossa conversa, a figura que nasce ali em Banco Central, né? é isso. Poder estar dialogando com esses artistas todos que você fala agora Pois é. em outro continente, né? Pois Ou é. seja, é o quadro circulando mesmo, Isso, esse globo que é circular, né? justamente, Legal, Pois Jeff. é, mundial, meu irmão, assim, enfim. Jeff, maravilha. Assim, agradecer a você aí por essa conversa nossa. Se deixar, a gente fica aqui Pois é. até o galo cantar. Pois é. Mas, assim, muito grato aí de, né, conhecer você mais de perto, assim, Sim, né? sim. É uma alegria também estar ouvindo você, as suas histórias ali da nossa região, Sim. né? Uma região muito rica, tem muita gente boa por ali, né? Pois é. Que você, Nós citamos algumas dessas pessoas, algumas né? dessas, e você falou isso aqui também, que, né, quanta gente boa que tem nos lugares que parece que são improváveis para uma cultura eurocêntrica, né? Justamente. Onde o povo quer ser muito mais europeu do que nordestino, brasileiro. Justamente. Subaiano. Né? Grapiúna, que é um nome tão bonito, pois e uma cultura, né? Nome que tem uma sonoridade Então, peculiar. uma alegria para mim você trazer, né, essas histórias todas na sua história e falar desse povo que faz esse pod aqui, que é Adriano Moraes, Luciano Suede, que são os criadores, inventores e mantenedores desse espaço. Kainan, esse guri que você viu aqui, né? Sim. Super Gente boa demais. W, que nos conecta aí, além das câmeras, né, com a internet. Tem Pitoco, que é uma figura que sem ele isso aqui não aconteceria. Tem um novo agora, que é Zé Carlos, que chegou também para somar aqui. Tem Holanda, minha esposa também, que está sempre dando força aqui. E é isso. Agradecer a sua participação aqui, essa conversa bacana. Desejar mais sucesso para você, meu amigo. Meu irmão. E deixar você fazer as suas considerações finais. E se você achar que pode cantar Cabeça no Lugar, a gente encerrar com a Cabeça no Lugar, que não tem nada, né? Pode ser. Bom, primeiro agradecer também aqui pelo convite. Fiquei muito surpreso e feliz quando recebi a mensagem de Kainan. Dizer que é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você, batendo esse papo contigo. Você é uma referência para mim também. Obrigado. Sabe, assim, por tudo, pela sua trajetória. Pra gente no sul da Bahia ter pessoas como você é referência de que é possível, especialmente em lugares como o meu, né? Banco Central, nas zonas rurais, assim. De saber que você veio de Itabuna, então pra gente, porra, é um cara próximo. Se ele conseguiu, eu também consigo. Então isso é gigante. De certa forma, eu tomo isso pra mim também. Então, muito obrigado por isso. Mandar um salve pro sul da Bahia, mandar um salve pra Niterói, um salve pra Camaquã, né? Itacaré, pois é, meus amigos de Camaquã. Então, é sobre isso. E Cabeça no Lugar, vamos lá. Quando a porta fechou e o passo desandou, vivia a sentença, tempestade imperou, quando o céu desabou, nadei em águas densas, quando a mente emperrou, só pensando nado, e nas consequências, a tristeza durou, mas o tempo curou. Entende a benção pra botar as peças e a cabeça no lugar. Pra botar as peças e a cabeça no lugar. Pra botar as peças e a cabeça no lugar. Pra botar as peças e a cabeça. Um Golias em cada esquina somos Davi. Trabalham sobre as sombras como Jave. Sangue e suor são combustíveis dos vampiros invisíveis. Dessas garras dele sobrevive.
Me vi correndo léguas, perdido na selva, respirando relvas e traves e trevas e passes e pedras no caminho, tropeços e quedas, sequelas de guerra. Não me lembro quantas eu já perdi, esses trovões já habitaram o meu estômago, fechando o tempo como fenômeno. Quando me vi nas cinzas, recolhi meus cacos e com a fé de Fênix em Lázaro ressurgi. Raios e trovões forjaram meu flow, martelo de Thor nas mãos de Xangô. Canetas escrevo uma nova história pra que todos eles saibam minha vontade de explodir. Pra botar as peças e a cabeça no lugar. Pra botar as peças e a cabeça no lugar. É isso, meu irmão. Meu amigo, chorei aqui. Que coisa linda, rapaz. Que massa que você curtiu, meu irmão. Que curti não, é muito bonito, meu amigo. Que massa. E uma melodia que, né, som que você coloca no final aí de cada frase, né? Pois é. Meu amigo. Porra, honra máxima. Jeff Rodrigues, coisa Honra linda. máxima, honra Poesia máxima. fina. Que grapiúna. Pois é, nascida lá. Nascida lá, muito grato. Meu Porra, eu que amigo. agradeço, meu irmão. Muito grato. De verdade. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, Bono. Pode.